ler em São João, capítulo 1, verso 15 a 17. São João, capítulo 1, verso 15. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Grande Pai, te agradecemos pela vida, que é uma dádiva divina a cada filho teu, porque não vivemos na terra sem propósito. Vivemos porque o Senhor tem um propósito conosco. Estamos aqui para cumprir sua palavra, a palavra do dia. Sempre a palavra do dia está escondida dos olhos dos sábios e entendidos e revelada aos pequeninos. Conceda graça aos seus filhos para permanecerem nesta revelação e não deixar-se hibridar nada em sua fé, mas ter uma fé firme e segura na manifestação da palavra para o dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Você não pode matar o ministério. Muitas vezes pode matar o ministro, mas não tem como matar o ministério, porque aquilo prossegue. E Deus trabalha e sempre trabalhou assim, ele prossegue de um homem para o outro. Desde o princípio, nós temos visto estes acontecimentos. Você não vê Deus descer do céu e fazer as coisas. Ele vem, mas ele tem um homem para fazer estas coisas. E quando aquele homem parte, Deus tem um outro já para colocar no seu lugar para prosseguir o ministério, porque o ministério é o mesmo. Muitas vezes muda de homem, mas o ministério é o mesmo. Por isso é Deus em morfe. Isso é Deus numa carne humana, numa carne que muda de um para o outro. Esse sempre foi o trabalho dele desde o princípio. Talvez os judeus queriam que aparecesse Moisés outra vez, mas apareceu Jesus, totalmente diferente de Moisés. Os judeus esperavam que quando manifestasse um profeta, viesse guardando o sábado. Aí veio Jesus fazendo as obras no dia de sábado. Era difícil para eles aceitar, porque o próximo ministério, o próximo homem, ele tinha um ministério a prosseguir e não apenas repetir aquelas coisas do ministério anterior. Sempre foi assim. Se repete o anterior, é porque você faz uma corrente ministerial. Um profeta não pode vir
depois de Jesus e falar mal de Jesus. Não pode vir depois de Pedro e falar mal de Pedro. Não concordar com suas palavras. Então, o que nós temos são ministérios que concordaram com os ministérios anteriores. Por isso nós temos uma Bíblia que ela foi citada desde o Velho Testamento, citada no Novo Testamento. Isto reforça a Bíblia, como eles chamam de o cânon bíblico. Isto reforça. Quando Deus vem na lei, ele falou da lei, mostrou a lei, mas aquilo levou tempo para ter um ministério que prosseguisse. Nós não tivemos ministérios que prosseguiu depois de Moisés e Josué com aquele mesmo ministério. Eles simplesmente seguiram o que Moisés falava, o que Josué disse, até que viesse um ministério que fosse trazer uma mensagem que sobrepujasse o ministério anterior. E aquilo dava uma sequência no ministério. Nem você gosta, nós não gostamos. Muitas vezes Deus faz uma mensagem repetida de 2000 anos. Ele pegou a mensagem do Calvário e semeou essa mensagem 2000 anos. Não adianta você querer ter outro tipo de mensagem, que era a mensagem de Cristo. Você tinha que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Você tinha que crer no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso foi 2 milênios. Até que viesse o ministério da pedra de coroa, porque Jesus é a pedra de esquina, fundamento. Mas viria um mensageiro que traria um ministério de pedra de coroa, e Cristo estava naquele ministério também. Como ele é alfa, que é o ministério da pedra de esquina, fundamento, e ele é ômega com o ministério da pedra que coroa, como foi o ministério do irmão Branham. Então você pode matar o homem, mas não pode matar o ministério. Você pode esconder aquela mensagem. E Deus mesmo pode deixar a mensagem escondida por muitos anos, por milênios, até que ele venha trazer aquilo novamente. Nunca se ouve de um trabalho tão tremendo depois de Moisés, senão o de Cristo. Você tem o trabalho de Elias, fazendo grandes obras, mas um trabalho de uma mudança. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça. É uma coisa totalmente oposta. Você tem a lei, é olho por olho, dente por dente. Você tem a lei, não matarás. Agora você tem que trazer isto para a graça. Quando você chega na graça, você já não tem olho por olho e dente por dente mais. Que você tem que perdoar seu irmão. Você não pode matá-lo. Entende? E as pessoas acabam não aceitando o ministério, porque aquele ministério ele vem de uma forma espiritual. O primeiro vem na forma física. O sábado era um descanso físico. Agora, no Novo Testamento, a graça é um descanso espiritual. É o descanso na alma. O sábado era um dia. Aqui, com Cristo, é a eternidade. Por isso, quando você vê a graça e a verdade, nos vem através de Cristo. Uma mensagem superior, só que ela não pode abolir a anterior. É como se tem uma mensagem que a Bíblia diz que João vem e come o livrinho. Quando João comer o livrinho, ele não pode colocar o 7º anjo de lado e dizer que ele não fez nada. Ele vai ter que trazer uma mensagem que amplia a mensagem do 7º anjo. A graça ampliou a lei. Você não tem uma destruição da lei quando Jesus veio. Você tem uma ampliação da lei. Então o irmão Branham diz, a graça magnificou. Ela trouxe algo mais esplêndido para nós, para mostrar o que era
a lei de um dia para uma eternidade. Não matarás, e agora você não pode nem odiar o irmão que já o matou. Não adulterarás era o ato em si. O Novo Testamento não aboliu aquilo, ele aumentou ainda, ampliou. Jesus diz, na lei de Moisés diz, não matarás, eu porém vos digo. Então, é uma ampliação. Eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. No Velho Testamento era o ato, no Novo Testamento é o olhar. Então, você tem que ver que a mensagem da graça veio ampliando a lei. A mensagem de João vem ampliando a mensagem do sétimo anjo. Quer dizer, aquilo que o sétimo anjo não podia dar no seu dia, aquilo que Moisés não podia dar no seu dia, Jesus veio e deu no seu dia. Aquilo que o sétimo anjo não podia dar no seu dia, quando João vier, esse ministério, ele vai ampliar, dar aquilo que o irmão Branham não pôde dar, que é bíblico, está dentro das mensagens do irmão Branham. Todo crente da mensagem sabe que Deus falou para o irmão Branham não falar para ninguém, porque não era um ministério dele. Quando Deus está mudando os homens, como ele mudou Moisés para Josué, ele preparou esse anjo, depois de Moisés, e colocou até o seu nome nele. Agora, se você olhar para trás, você vai ver que Moisés fez muito mais do que Josué. Você quer ver sinais? Mas Moisés fez muito mais do que Josué em sinais. Mas o nome de Deus não estava em Moisés. O nome de Deus estava em Josué. Êxodo 23, 20 em diante. Então, se você vê, é a manifestação de Deus operando cada vez mais. O nome de Deus não estava em Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, porque não podia Deus colocar o seu nome, que é o novo nome, neles. Mas Deus estava preparando cada um com uma mensagem para poder no final chegar e entregar um novo nome para as pessoas. Aí Deus vem e põe o seu novo nome no anjo. Gente, é só ler a Bíblia que você vê a autenticidade da Escritura. Você não pode fugir disso. Aquele ministério não morre. O ministério de Moisés não morreu. Você sabe que ainda tem um ministério de Moisés aí na frente. Moisés e Elias. O ministério não morreu. O ministério de Elias não morreu. Ainda tem o ministério de Elias aí na frente. Nós tivemos o Elias, tivemos Eliseu, tivemos João Batista, tivemos William Branham, mas ainda tem mais um que manifestará o ministério de Elias para as duas testemunhas com os judeus. Agora ali eles morrem. Isto é, acaba o ministério. Não tem ministério mais para judeu, nem para gentil, depois de Moisés e Elias. Assim como não tem ministério mais para a igreja que vai ser raptada, chamada noiva, esposa, não tem ministério mais depois de sétimo anjo e João, porque acaba o capítulo 10 de 1 a 7, é o sétimo anjo, capítulo 10 de 8 a 11, é João comendo o que o sétimo anjo revelou. Agora, essas coisas não entram na cabeça de quem não é eleito. As pessoas têm dificuldade, eles não têm eleição. A mensagem de Abraão, nem Abraão salvando Ló, a mensagem de Abraão não entrou em Ló. Vocês já notaram se alguma vez Ló diz, oh meu tio, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo de ter escolhido Sodoma, eu deveria ter deixado o senhor escolher primeiro. Não tem jeito, é falta de eleição. Ele não podia falar isso, falta de eleição. As pessoas hoje, quando elas não conhecem a verdadeira revelação do irmão Branham, falta de eleição. Falar que o irmão Branham é profeta, até o diabo fala hoje. Em 1970, o diabo lutou contra o William Branham ser profeta. Mas hoje, até o diabo fala que ele é profeta. Agora eu quero ver
dizer que ele revelou os selos, trovões, novo nome. Agora é tempo do diabo estar contra. Mas vai chegar um tempo que ele não vai ficar contra mais, porque a igreja será raptada. Isso daqui é o ponto que Satanás não conhece. Deus disse para o irmão Branham sobre isso. O irmão Branham disse, ele não conhece essas coisas. A terceira etapa, o diabo não conhece. Você vê as pessoas se taxar de terceira etapa, suas igrejas, suas mensagens, mas eles não conhecem o que é a terceira etapa. A terceira etapa, ela é diferente da primeira e segunda, porque a primeira e segunda não era do irmão Branham. A primeira e segunda vinha restaurando as coisas que haviam perdido, mas a terceira etapa era do irmão Branham. Entende? Agora, a mensagem que nós pregamos, quando nós repetimos o que o irmão Branham diz, a mensagem não é nossa, é do irmão Branham. Mas quando João manifesta aquele ministério que o irmão Branham não podia falar, aí já não é mais o irmão Branham, é o ministério de João. Mas as pessoas vão passar por alto porque nós fomos ensinados, eu mesmo ensinei que não tem ninguém mais depois do William Branham, certo? E a Bíblia mostra que tem. A própria mensagem do irmão Branham, depois fomos estudar e ver, tem. Por que o povo não vê? É porque eles são daqueles que não têm eleição para ver. Não adianta você forçar eles para ver. Deixa eles em paz. É como o irmão Branham ensina, o irmão Rogério falou sobre esse dia, deixa o Moab em paz, certo? Eu dei esse monte para Moab, mas para vocês eu dei a revelação, entende? Eu dei um espaço de tempo para as denominações trabalhar, para falar no meu nome, mas para vocês eu dei um novo nome. É isso que é importante para cada eleito. Mas você tem que saber que o ministério não morre, ninguém mata o ministério de Pedro. O ministério de Pedro não morreu no Pentecostes. Ele foi sepultado em Niceia, o ministério. Mas ele não morreu. Aquilo ali, ele tinha que nascer outra vez. Aí ele veio, brotou com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais e deu fruto com o sétimo anjo. E nós, sabe o que nós estamos fazendo? Comendo fruto. Comendo o fruto que o sétimo anjo revelou. Esse, se você não comer, você morre. Se você comer daquele fruto que Deus disse para Eva e Adão, não coma, se vocês comerem, vocês morrem. E eles comeram e morreram. Agora, se você não comer do fruto, que é a mensagem do sétimo anjo, se você não comer é que você morre. Se você deixar a terceira puxada de lado, o novo nome de lado, a revelação dos selos, o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Gente, o sacrifício de animal parou, 400 anos. Você vê de Malaquias até Jesus, é 400 anos. Aquilo ali ficou uma transição de era e eles não sabiam mais o que fazer. E Jesus chegou exatamente naquele tempo. E eles pensavam que era a lei e era a graça agora. A transição de tempo, nós temos aí, no tempo do irmão Branham, morreu até o ano 2000, uma transição de tempo. Mas aí você fica sabendo que a mensagem está de volta outra vez. A mensagem voltou, o ministério não morre. A terceira etapa, desde o Velho Testamento, na arca, ela estava no terceiro compartimento. No templo, ela estava no terceiro compartimento, a terceira etapa. O ministério escondido estava na terceira etapa. Os selos revelados, Apocalipse 10, de 1 a 7, foi revelado e posto atrás do véu da terceira etapa. Olha para você ver, nós temos o sétimo anjo revelando Apocalipse 10, de 1 a 7. E ao revelar, Deus diz para ele, não diga a ninguém. Quando Deus diz não diga a ninguém, é para colocar na terceira etapa, terceiro compartimento, atrás do véu. Depois que o sétimo anjo partiu, o ministério não morreu. Quando eles pensavam que não teria mais um ministério para poder chacoalhar o Brasil, apareceu mais um ministério. A gente tem isso desde o tempo do pastor Joaquim.
Os pentecostais pensavam que era eles que tinham que abalar o Brasil. Abalaram. Mas quando foi em 71, 72, o ministério era do pastor Joaquim. Era Deus operando mais uma vez para poder trazer a sua palavra de restauração que nós não tínhamos. O pastor Joaquim nunca pregou terceira puxada. Ele nunca pregou a revelação dos selos. Isso não era para ele. Ele tinha todas as mensagens. Não tem um homem que prega melhor que o pastor Joaquim. Fazer um programa de rádio, uma mensagem, um conselho para casais. Você tem que entender isso. Mas a revelação não era para ele. Então ele veio e trouxe a mensagem do profeta, primeira e segunda etapa para nós. Essa foi a mensagem de Mombrana, a mensagem de Elias, restaurando todas as coisas, que foi restaurado ali nos Estados Unidos, mas não tinha sido restaurado no Brasil. Aí veio a mensagem com o pastor Joaquim Gonçalves Silva e trouxe essa restauração para nós. Cura divina, da forma correta. Lá naquele princípio, eles pararam e pregavam diferente, dizendo que era a palavra e não a cura. Aí quando chegou no ano 2000, até Goiânia passou para gritaria. E eu estava lá. Tinha um irmão que já morreu, um pastor estava ao meu lado, e quando ele viu aquela gritaria, ele disse, meu irmão, isso daí veio para ficar. Veio para ficar. Quer dizer, nem ele estava percebendo. Vai ficar mesmo, porque o Espírito Santo já alçou voo da gritaria, que lá no princípio, em 1971, baniu com aquela gritaria. Agora vocês têm que crer na palavra, era a palavra. Agora não, agora é gritaria, agora é mulher lendo a Bíblia, agora é mulher até traduzindo, lendo para nós o busca. Parece que não tem um homem para fazer aquilo. É incrível. Você vai no busca, marca lá, põe para ler, põe no áudio. É mulher que lê. É mulher que lê. Não, parece que não tem um homem que faz aquilo, não tem alguém que tem uma luz para ver. Se ela não pode, de maneira alguma, pregar, ela tem que ficar calada na igreja, como é que ela pode ter a voz dela dentro de toda a mensagem de William Branham? As melhores mulheres, me desculpem, as melhores mulheres, elas não têm ministério. O ministério que não morre é de William Branham. Não é ministério falado por mulheres. A Bíblia diz para ela ficar calada na igreja. Isso é a Bíblia, e a Bíblia é que manda. Não adianta querermos arrumar outras doutrinas. Foi Paulo que proibiu, lá na primeira era. Agora ela está falando outra vez. E até dentro da mensagem. Porque falta de luz na primeira e segunda etapa. Vem para a terceira etapa para você ver. Não tem esse negócio de mulher fazendo trabalho. Por quê? Porque não pode ter. Tem que cada um estar no seu posto de dever. Deus te honra como uma mulher no seu posto de dever. Assim como você vê um homem no posto de dever da mulher, ele é desonrável diante de Deus. O homem com o cabelo comprido é desonrável diante de Deus. A mulher com o cabelo curto é uma desonra para o seu marido. Quer dizer, pela Bíblia, a mulher quando corta o cabelo, ela é infiel ao marido. 1 Coríntios 11 mostra isso. Quando ela corta o cabelo, ela é infiel ao marido. Mas o cabelo foi dado no lugar de véu. No início, você vê, mas tem que colocar um véu. Paulo mostrou isso também para a igreja. Agora, vocês têm que saber que o cabelo foi dado no lugar de véu. Não se põe cabelo comprido e um véu em cima. E aí diz o William Branham, isso é chapéu. Mas as pessoas não percebem a duração do ministério. Aquele ministério do Senhor Jesus veio, operou durante 2000 anos. Aí tivemos mensageiros e um profeta, Paulo, que o irmão Branham ensina. Paulo começou e Branham termina. É Paulo e sétimo anjo. Quando termina as eras da igreja. A mensagem da noiva não está dentro das eras. Para você que estuda a mensagem do profeta, irmão Branham diz a noiva fora das eras. Ele diz assim, a era da noiva. Por quê? A era da noiva não é Laodiceia. Laodiceia é Laodiceia. Aí ele vem pregar a era da noiva.
a era pentecostal, a era abraâmica e a era do Filho do Homem, isso tudo está fora de Laodiceia, porque Laodiceia terminou para entrar a era da noiva desta revelação, da terceira puxada, que foi a mensagem do profeta. Mas eles tentam matar o ministério. O ministério ficou calado. O ministério de Jesus ficou parado por 2000 anos. Você diz, não, mas ele teve muito trabalho. Nunca ninguém fez o que Jesus fez. Sabe? Nunca. Só Brana fez. Mas nunca ninguém fez. Deus falou para o irmão Brana, quando ele queria ser como um profeta do Velho Testamento, disse para ele, eu não te chamei para ser igual a eles. Você está num grau superior. A gente tem que crer nisso. Não é pensar que nós estamos idolatrando um homem, não. É que Deus não podia colocar o seu nome em Lutero, o seu nome em Wesley. Deus não podia colocar o seu nome nos pentecostais. Ele tinha um homem para ele colocar o seu nome. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, que é o último anjo, as eras da igreja, é nesse que ele veio e colocou o seu nome. Agora a pessoa vem dizer, mas o irmão Brana diz também que ele não colocou o seu nome em mim, porque o irmão Brana não podia falar novo nome, era novo nome. Aí ele diz, ele não colocou o seu nome em mim, por isso que Brana não chama Jesus. E alguém vem e diz, vou batizar em nome de William Brana, porque ele é Jesus. Tudo errado. Foi o que o irmão Brana parou de pregar no seu ministério. As pessoas com falta de luz, esse povo que batiza em nome de William Brana, é reprovado desde o tempo que o William Brana estava vivo, quando ele pregou a serpente ferida. Ele mostrou isto. E por que as pessoas estão até hoje? É porque ela recebeu apenas uma bordoada e ela entrou no charco, aquela serpente, e essa doutrina, ela vem percorrendo o mundo de batismo em nome de William Brana. Mas é errado, não tem batismo na Bíblia em nome de William Brana, nem na mensagem, não tem. Novo nome não é para batismo nas águas. Batismo nas águas é em nome de Jesus Cristo, que dá remissão de pecado, apaga, desintegra com o seu pecado. Só o sangue de Jesus Cristo pode fazer isso. Não pode pôr mais nenhum homem ali, você está errado. O pedido de oração é feito em nome de Jesus Cristo. Ele já te curou. A Bíblia diz, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele, não eles. Ele, Cristo. Levou sobre si, Isaías 53 mostra isso. Então, eu creio na minha cura em nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Porque as pessoas não admitem a realidade. Aí eles colocam um batismo em nome de William Brana, é falso. Você não pode mudar a coisa de lugar, está errado. Você não pode torcer uma escritura. Irmão Brana diz, uma das coisas erradas é aplicar mal a escritura. Como que você vai aplicar batismo em nome de William Brana num povo gentil ou num povo judeu? Como você vai aplicar se tem que ter sangue para apagar os pecados? E Brana não verteu o sangue é a palavra. Está na palavra do dia. Então você tem que ter agora o novo nome da palavra do dia. A palavra ensanguentada do dia é a mensagem. Já não é um homem mais, é a mensagem. É um ministério que você não pode matar. Entende? É um ministério que você não pode matar. É como Jesus diz, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue. Mas comer a minha carne e beber o meu sangue não era comer a carne literal e o sangue literal. Era a mensagem dele, era a pregação dele. Você não pode matar o ministério. Se as pessoas não conhecem o ministério, aquilo é nulo para elas. Aquele ministério é nulo. Elas não conhecem aquele ministério. Elas não sabem da revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. Ninguém podia revelar, nem Jesus.
Nem Jesus, está na Bíblia, Jesus disse que não sabia nem o dia e hora, ele diz nem os anjos do céu, nem o Filho, 24:36 de São Mateus, foi Jesus que falou, filho, isso daí não é questão nossa não, Jesus diz que ele não sabia, porque essa escritura não era para o dia dele, era para o dia do sétimo anjo, não era para o alfa, era para o ômega, amém? Você não pode matar o ministério. Então o ministério de Jesus seguiu, mas quem fez igual a Jesus? Paulo não podia fazer igual a Jesus, Pedro não podia fazer igual a Jesus, faziam cura, alguma coisa, mas o ministério que Jesus fez, eles não puderam realizar aquele ministério como Jesus realizou. Quem fez isso? Só o sétimo anjo. Quando veio William Branham, aí você tem ressurreições, você tem curas, você tem, além disso, o ministério do sétimo anjo. Porque curas, essas bênçãos naturais e restauração da palavra que tinha que vir no ministério do sétimo anjo, juntamente com Elias, que veio na terra em William Marion Branham, estas coisas são coisas acontecidas. Você simplesmente tem que admitir. Agora, por que não admite o que o William Branham fez em 1963, quando os anjos, juntamente com Cristo e 7 anjos, vieram da eternidade e pararam ali sobre aquele monte e desceram quando William Branham estava tirando o carrapicho, espinho da barra da calça. Aqueles 7 anjos apareceram e foi os 7 anjos que comissionou ele e diz: agora você vai para Jeffersonville e prega a revelação dos 7 selos. Foi exatamente aqueles anjos que estavam ali. E o anjo dele estava porque ele era o anjo natural, carne, mas Jesus veio com 7 anjos. E aquele 7º anjo era o anjo de William Branham, o mais brilhante, o mais formoso, aquele que tinha o peito erguido para frente. Aquele era o que tinha o 7º selo, diz o profeta, ele é quem tem o 7º selo. E aquele anjo, diz o William Branham, voou para mim. Então quem tinha o 7º selo era o William Branham, porque o anjo do 7º selo voou para ele. Esse ministério é desconhecido, por isso as pessoas, como matar? Eles não conhecem o ministério, eles não têm luz do ministério. Você não pode matar o ministério para um eleito. Você pode dizer que não tem uma revelação, não tem uma luz maior depois de Branham, porque você não tem aquela revelação que Branham deixou. O que eu estou fazendo pode servir bem como um alicerce, um fundamento, quando esta pessoa chegar, diz William Branham, no 7º selo. Então nós aguardamos que as pessoas vejam essa manifestação. Se Deus tem que operar nesse ministério de João para nós, quando ele manifesta, você sabe o que ele está falando, você sabe o que ele está pregando. É a sequência, você diz, o ministério de Branham está aí, o ministério de William Branham está vivo, você não pode matar. Quando você não crê na terceira puxada, você está matando o ministério para o seu povo, porque o seu povo não é eleito. Então, aí o pastor não crê, o seu povo também não crê. E tal qual o pastor, é a igreja. Irmão Branham ensina isso, gente. Irmão Branham ensina, tem com uma moça boa casar com um homem que não presta. Ele diz, ou ela muda ele para ele ser bom, ou ela não vai prestar que nem ele também. Assim é a igreja. Esses são nossos ministérios. Se nós temos um ministério que não presta, então como que nós vamos acertar esse povo para a glória? E o ministério que presta é a terceira puxada e que não morre. Esse é o ministério que não morre. Desde o tempo de Moisés não morreu, passou por Salomão não morreu, passou para os dias de Jesus Cristo e está até aqui, não morreu. Quando aquele ministério atrás do véu, cessou atrás do véu, é porque estava num véu de carne chamado Jesus. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, terminou aquele ministério. Vão ficar em paz agora? Não, aquele ministério que estava atrás do véu, o véu
de peles de texugo, agora está num véu, pele humana, que era Jesus Cristo. Estava escondido ali, outra vez, o que? A terceira etapa, aquela arca, a vara de Arão que reverdeceu, a presença, a glória da Shekinah, que estava atrás do véu, agora estava dentro de Jesus. Você já notou isso? Que agora tudo que estava escondido nos selos, estava dentro de Brana. As pessoas não podiam ver, acabou aquela glória. Você pode ler a Bíblia, se você não tiver a revelação, que é tudo aquilo que foi manifestado nas 10 pregações de William Branham sobre os 7 selos. Se você não tem luz daquilo, aquilo não pode voltar a você como a glória da Shekinah, que é dizer, a glória de Deus. Isso voltou sobre a igreja, sobre o tabernáculo Branham em Jeffersonville, porque Branham estava lá. A glória saiu de trás de Apocalipse 10 e entrou num homem, num véu de carne. Era a glória de Deus, para nós podermos olhar e ver Deus com um novo nome. Agora, o meu nome está nele. É o que Deus diz, o nome está no anjo. Você não vai esperar Jesus vir do céu aqui e falar, o meu nome é outro. Vamos lá para o céu, lá no céu vai ter uma troca de nome. Quando foi que Abraão recebeu o nome mudado? Foi antes da vinda de Isaac. Para provar que antes da vinda do arrebatamento, que é a vinda do nosso Isaac, nós tínhamos que ter o novo nome. E nós já recebemos esse novo nome. Amém. Você não pode matar o ministério. Querem matar o ministério, deixar a mulher pregar, deixar o homem viver de qualquer maneira, não colocar no lugar certo. Homens que não têm habilidade para o ministério. Hoje qualquer um pode ter habilidade para o ministério, só saber falar bonito. Soube falar bonito, as igrejas colocam. Teve capacidade para falar, é intelectual, eles colocam. Deus nunca fez isso. Se no tempo da lei, o sacerdote era só de uma tribo, a tribo de Levi, agora você não pode escapar. O verdadeiro sacerdote hoje está dentro da terceira puxada. É um lugar só, onde crê agora nesta lei de Melquisedeque, não de Moisés. Agora é a lei de Melquisedeque, mudou a lei, mudou o sacerdócio. É isso que Paulo ensinou, ele ensina em Hebreus. Agora, por que não aceitar esta mudança? Não, eu quero continuar com o sacerdócio levítico. Não, aquilo foi para o tempo de Moisés. A graça e a verdade nos vieram através de Cristo. E aí Paulo vem e mostra a coisa mais clara para nós em Hebreus capítulo 7. Nós temos que entender isto. O pastor não foi feito só para receber dízimo. Se ele não tem o ministério da terceira puxada, ele não podia comer desses dízimos. Ele não tem o ministério, porque é o ministério que manda. Ele tem que ter aquele ministério que não morre. Aquilo tem que estar nele. Ele tem que crer naquilo, viver aquilo, comer aquilo e dar aquilo para o povo. Isso tem que estar no ministro, porque você não pode matar, é este ministério. O ministério que Deus tem feito no seu dia, Deus tem manifestado no seu dia. Ninguém podia matar o ministério de Moisés. Mas aí Moisés falou, mas depois de mim vai vir outro aí, que é Josué. Ninguém podia matar o ministério de Jesus, mas Jesus falou, depois de mim vai vir o Espírito Santo. Não dá nem tempo para mim dar mais uma esmiuçada no que Jesus estava falando. Depois a gente prega sobre isso. Mas eu tomei só aqui, almas que estão em prisão agora, 277. Porém, você não pode matar o ministério. Ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a mensagem. Ele dormir é morrer. Mas não pode fazer a mensagem morrer. Essa mensagem está viva. William Branham saiu, a mensagem parou, mas ela estava viva. Entende? Estava viva a presença de Deus, a glória da Shekinah, que saiu do tabernáculo e entrou no templo de Salomão. Estava viva.
Quando Jesus chegou, aquela glória saiu do templo de Salomão e entrou no templo chamado Jesus. E eles nem perceberam. Por isso eu te digo, tudo aquilo que tinha durante as 7 eras da igreja, que não tivemos conhecimento, não tivemos revelação, o 7º anjo trouxe, porque aquela glória daquela revelação estava dentro dele. Amém? Agora, irmãos, a glória daquilo que o irmão Brana não pôde fazer tem que estar dentro de João. A glória da Shekinah, não diga a ninguém, é um mistério. Quer dizer, revela o mistério e o esconde. Revela o mistério e não diga a ninguém. Como foi revelado o mistério? Ele vem falando isso, até do nome dele, que ele não tinha nome no Velho Testamento, ele veio falando de nome assim, até que ele trouxe um sacerdócio com o nome Yeshua, um sacerdócio. Ele trouxe no Velho Testamento, um sacerdote melhor, no Velho Testamento, Yeshua, e aquilo chegou até o Yeshua, o Senhor Jesus Cristo, que veio. Assim, o novo nome, irmão Brana fala, nós nunca tivemos nas eras da igreja um homem que tivesse a terminologia H-A-M. Aí ele fala de Graham, como o nosso grande evangelista Billy Graham. Mas ele não podia falar a terminologia H-M dele. Se tivesse alguma coisa relacionada ao meu nome, eu não quero que fale o meu nome. Tem irmãos que ficam falando e fazendo o hino com o meu nome. Eu disse, não fale, não põe meu nome, não tem nada a ver, não é o meu nome. Então Brana tinha aquilo escondido dentro dele. Ele não podia, ele só falou, HM faz parte do nome de Deus. E as pessoas nem perceberam, nem os crentes da mensagem percebem até hoje. Eles escutam a mensagem, é como bater a água nas costas de um pato. Aquilo não entra. Falta de eleição, não é falta de pregação. Você vai lá para um cantinho, ora, que a revelação... Não, a revelação já foi dada, já foi derramada. Você tem que ter sensibilidade para receber a revelação. Você tem que ter um coração sensível à revelação. Pode orar o quanto quiser. Vocês podem ir para o mato e orar. Vai para os montes, ora o quanto você quiser. Deus nunca vai revelar isso a vocês. Nunca vai revelar, porque Ele já revelou. As pessoas dizem, eu vou para lá. Eles querem fazer isso para depois vir na igreja, impressionar a igreja. Irmãos, com aquela carinha de santo, eu ungido, eu fui para o monte, que Deus me mandou para o monte. E lá ele falou comigo. Agora eu sei que o novo nome não é Brana. Deus não falou com você. Ele nem vai falar com você. Ele já falou com Brana. HM faz parte do nome de Deus. Você pode ir para o mato orar o quanto você quiser. Quantos crentes eu conheço que é do mato? Ele teve um tempo que até eu quis ir para o mato. Quando eu morei em São Joaquim da Barra, até eu quis ir para o mato. Fui para uma matinha lá. Aí eu vi ela faz negócio que não funciona. Esse montinho de terra aí não funciona. Nunca mais voltei. Jesus falou, quando você for orar, você entra para o seu quarto. É interessante, né? Entra para o seu quarto, fecha a porta. Não fica gritando para os outros saberem que você está orando, não. Você ora em secreto e o teu pai que te ouve em secreto te responderá. Eu gosto disso. Eu gosto da verdade. Os outros dizem, não, tem que gritar. Deus não escuta gritaria. O que aconteceu com Elias? Passou a tempestade, Deus não falou. Passou o fogo, Deus não falou. Uma hora entrou um ar frio e refrescou a careca de Elias. Aí a voz de Deus chegou. Não no fogo, não no vendaval, mas no silêncio. Elias, que fazes aqui? Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e agora Jezabel quer tirar a minha vida, e eu fugi, Senhor. Aí Deus falou para ele, volta lá, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Deus tinha uma quantia que Elias não sabia. Deus tem uma quantia que Brana também não sabia.
Eu nunca vi Brana conheceu o povo do seu dia, a minha ele pode ter visto em visão, a visão de milhares de pessoas, nós estávamos juntos, mas nós somos aqueles que Brana não conheceu. Mas que nós conhecemos sua mensagem, conhecemos. Que nós não dobramos a Baal, nós não dobramos, certo? Não dobramos nem a doutrina que batiza em nome de William Branham, nem a doutrina de Pai, Filho e Espírito Santo, não dobramos nossos joelhos a Baal, mas simplesmente ao Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho muito tempo mais, irmão, mas você não pode fazer isso com a mensagem, matar a mensagem. Ele diz, ele continuou vivendo, ele, o ministério. Você não pode matar o ministério. Aquele ministério de Pedro. As irmãs devem viver como Sara. 1 Pedro 3. Como Sara chamava Abraão de Senhor, assim devem ser as irmãs. Isso não morre, irmãos. Isso é um ministério. Isso aí está pregado. William Branham pregou depois tudo isso para nós. Você não pode matar esse ministério. Que Paulo mostrou também que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Qual o nome do Senhor? Todos eles sabiam, e Paulo tinha encontrado com o Senhor na estrada de Damasco. Eu sou Jesus, a quem me persegues. Eles tinham segurança da mensagem que pregavam. E nós precisamos ter segurança dessa mensagem. Não é pregar, William Branham é profeta, oh, Deus curou com o irmão Branham, Deus fez isso, Deus fez aquilo no tempo do irmão Branham, só falando dos milagres. A mensagem de William Branham, mas eles não pregam. O irmão Branham disse que a primeira e segunda etapa não era a mensagem dele. Ele disse que o assunto é o coração da mensagem, a terceira puxada. Esse é o coração da mensagem. Eles ficam pegando o pé da mensagem. É o coração da mensagem. Sabe o que é a terceira puxada? Revelação dos selos, trovões, novo nome? Isso é o coração da mensagem. Como já disse, encerrando, você não pode matar a lei. A lei foi magnificada, foi engrandecida, e você tem que admitir. Agora, se você ficar na lei de Moisés, e Deus já está lá na frente, você está atrasado, não adianta. Tem que guardar dia de sábado. Jesus diz, eu sou o descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Não era cansado apenas de labor, não. É cansado de guardar dias, meses e anos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso, encontrareis sábado, não mais para o seu corpo, não mais para o seu físico. Para o seu físico foi para o dia de Moisés, mas agora alcançareis descanso para a sua alma. É isso que Jesus veio trazer. Por isso a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Amém? Com o Cordeiro no trono, você não tem selos revelado, você não tem trovões, você não tem novo nome. E se você diz que o Cordeiro saiu do trono e não tem novo nome, você é um mentiroso. Porque quando você tem a mensagem que o Cordeiro saiu do trono, obrigatoriamente você saberá o nome, que é o novo nome de Deus naquele dia. Foi manifestado há 2000 anos atrás, mas foi manifestado agora o novo nome no 7º anjo. O meu anjo, ou o meu nome está no anjo. Pai, te agradecemos por esta oportunidade de ouvir um pouquinho sua palavra, de contar um pouquinho desta experiência que a gente tem contigo de uma forma silenciosa. Estamos agradecidos por termos isto, Pai, e por isso cremos que o Senhor saiu do trono e aí revelou os selos, diz o seu profeta. O seu profeta disse que o Senhor esperava a era terminar, o tempo acabar, para poder abrir os selos, e os selos foram abertos em 63, então a era acabou. Aí os selos foram revelados, os trovões foram revelados, o novo nome foi revelado, estava nos 7 selos. Obrigado, Senhor, por esta luz.
onde tiver um eleito, Senhor, que crê na sua palavra, que teme ao Senhor, não que tem medo de igreja, tem medo de pastor, mas que teme a Deus, que teme a palavra, e olhar para esta revelação, nesse dia, eles não poderão matar esta mensagem, porque este ministério não pode morrer. É o ministério que está levando as pessoas ao conhecimento da verdade. O homem morre, mas o ministério permanece. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada a uns lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei.